Aline Girão. Seja muito bem-vinda aqui ao Urbicast. Obrigada, Juliana Girão. Já descobrimos nosso parentesco, Sim, né? já descobrimos lá, Essa família né, de Morada Nova. Somos primas e nem sabíamos. Olha só, bem diretos. Vamos falar um pouquinho, né, da tua história, do Sim. teu livro. Vou primeiro aqui dar um resuminho de Aline Girão, para a gente introduzir aqui a nossa convidada Bora de lá. hoje. A Aline Girão é escritora, palestrante e especialista em neurociências, psicologia positiva e mindfulness. Mindfulness. Perfeito. Formada em comunicação social, com MBA em gestão de empresas, atua há mais de 20 anos como executiva em uma das maiores empresas de saúde do mundo, com foco em saúde mental, oncologia e doenças crônicas. Seu livro, Crescimento Além da Dor, lançado na Academia Cearense de Letras, entrelaça experiências pessoais com reflexões sobre depressão, ciclos familiares e saúde emocional. E tem recebido elogios por sua qualidade literária e sensibilidade. Uau. É isso? Adorei, viu? Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E aí, esse é o livro, Crescimento Sim, Além da Dor. meu né? filho. Seu filho, seu novo filho. Sim, um terceiro. E aí, nele, você conta... são várias histórias. A gente falou aqui dos Sim. ciclos familiares, né? Você conta a tua história, a história de gerações anteriores. Mas é principalmente, né, como a gente estava aqui conversando antes, sobre a história sua com a sua filha, Sim. né? Que enfrentou uma batalha, podemos colocar Sim, assim, uma batalha. contra as drogas, Uhum. né? O uso de drogas e depressão. Não é isso? E aí você Exatamente. traz no livro abertamente e detalhadamente como vocês viveram isso, né? Como é que se deu isso e os episódios que aconteceram, como você lidou, as angústias que você teve, enfim, todo o teu relato de mãe você realmente abriu aqui, né? E aí eu queria te perguntar como é que surgiu, Sim. né, a ideia de transformar isso que você viveu de verdade na sua vida, né, para trazer isso para um livro. Então, uma longa história, né? Mas eu vou tentar resumir o máximo. É muito desafiador você contar uma história de dor, né? Você mostrar as suas cicatrizes. É tanto que no livro, na capa, você vê que tem umas rachaduras, né? Que eu me inspirei na questão do kintsugi, que é aquela arte japonesa. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber ao longo dessa luta, né? Foram 6 anos, que muitas outras mães, muitas outras pessoas estavam passando pela mesma situação e não tinham coragem de falar. E quando eu começava a falar, as pessoas também sentiam-se na liberdade de colocar para fora aquilo que estava, né, vivendo, que estava machucando. E eu comecei a ter essa intenção de escrever. Você é da classe média de Fortaleza, né, que mora onde você vive, na área que a gente chama de nobre, Sim, digamos sim. assim, né? Não é uma área periférica. Sim. E é de lá que a sua filha veio, Sim, né? Então, exatamente. A princesinha, né? Isso, que é. uma menina criada em uma família onde ela tinha tudo. Estudava em colégio particular, Sim. né? A mãe ali, executiva de uma empresa. Nunca tinha pegue uma condução na vida. Isso, uma menina privilegiada. Privilegiada. No sentido socioeconômico, vamos colocar assim. Perfeito, né? Isso mesmo, Juliana. Aí quando você vem para essa história aqui, já foi mais para frente que ela foi morar, enfim, né, em situações que não era o que se imaginava para ela. Não. Mas você começa o livro, e eu acho muito importante a gente trazer isso para a gente introduzir o que foi a tua história que você viveu. Sim. E que me parece que foi o gatilho inicial de tudo para tua filha, que passou 6 anos lutando contra droga e depressão. Exatamente. Né? Ela perdeu um amigo. Exato. Né? E a gente está gravando no Setembro Amarelo. Né? Vamos exibir em outubro, mas estamos aqui nele, que fala justamente sobre isso. Né? E a gente está lidando hoje com adolescentes, né, em que a gente vê cada vez mais casos de jovens, né, que tiram a própria vida.
E foi assim que começou para a Foi. tua filha, quando um grande amigo resolveu, né, assim, enfim, tirou a própria vida. Ela com 14 anos, é isso? Sim, Então tudo e começou ele daí, também. onde ela teve que lidar com essa perda e com essa situação, assim, para uma menina de 14 anos. De 14 anos, exato. Ela era na verdade, é uma transição, né? Nem é uma criança e nem é um adulto, um um adolescente adolescente. literal, né? Uhum, O amigo dela veio, se jogou do prédio. uhum, É tão complicado, né, a uhum. gente falar desse tema, mas como você falou muito bem, tá, é uma realidade. Sim. E Tá. aí, a cada episódio desse impacta a vida de outras pessoas, né? Tem Assim, um dado aí, você viu, que eu coloquei, que a cada suicídio pode chegar a impactar diretamente 12 pessoas, diretamente, e indiretamente, emocionalmente, 60%. Sei, pode não, é um impacto. Existem estudos, literaturas trazendo esse dado. E detalhe, aqui no Brasil existe um dado subestimado. Então, na minha filha, nesse caso, ela foi impactada dentro desses 12. desses dois, diretamente com isso. Totalmente. E o que aconteceu com ela para a gente trazer aqui? O que acontece? Quando de uma hora para outra, eu sempre, como executiva, né, eu tinha que trabalhar e tudo, voltava, e ela ficava sempre com a minha mãe. E a minha família percebia ela mais retraída. Ela sempre foi muito animada, né? Ela gostava de dançar, largou a dança, pediu para mudar a escola, que ela estudava no 7 de setembro, e ela não quer mais ficar lá, e ela já estava com plano de sair, e pelo fato, a gente tirou. E ela foi para um colégio, Farias Brito. E lá ela começou a fazer novas amizades. Só que ela estava sozinha. E usando muito moletom. O tempo todo com moletom. E muitos adolescentes usam com moletom. Eu falei, tá tudo bem. Só que ela ficava muito isolada. Aí teve um dia que uma amiga chegou para mim. Eu estava na minha casa, dentro de casa. O inimigo dentro de casa, que eu falo, né? Que a gente estava em casa. E uma amiga minha me ligou. Aline, desesperada. Falei, oi, cadê a Moana? Aí eu falei, tá aqui, Carol, calma. Ela tá em casa. Não, corre pro teu quarto. Aí quando eu corri, o que foi? Corre, bate. Ela tinha se cortado. E tinha avisado para algumas amigas próximas, né? Que tava pensando, Em tirar a vida. em tirar a vida. Quando eu vi, a minha filha estava toda ensanguentada. E foi quando eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu lembro que eu sacudi muito, porque era tudo muito novo para mim. Eu falei assim, como assim? Ela, não, me deixa em paz. Aí foi quando tudo começou e ela abriu... Foi quando você se deu conta do que a tua filha estava vivendo. Foi esse primeiro episódio. Além da minha sogra, já tinha percebido o isolamento dela. E eu Sim. falei a algumas pessoas, não, é coisa de adolescente, vai passar. Só que não era bem assim. E daí, investigando a escola também, ela passou... Não é questão de uma escola em si, é uma questão da sociedade que está doente. Ela estava passando por um bullying. Um bullying bem, bem pesado. Fizeram um blogger com o rosto dela daqui para cá e falando coisas, assim, bem, bem difíceis. Bem baixas. Bem baixas, pronto a palavra. Bem baixas, dizendo que ela era tudo o que você imaginar, mas que ela não era uma garota respeitosa. E ela passou a ter vergonha de ir para a escola. Muita vergonha, vomitava. Eu cansei de sinais importantíssimos para os pais, que eu queria deixar claro aqui. Sim. Quando uma criança ou um adolescente começa a dizer que está com o coração acelerado, está suando muito as mãos, a cabeça está doendo, ânsia de vômito. Estou usando só um pouco do meu exemplo, né? Do que você vivenciou e percebeu. Exato. E que eu percebi também na minha atuação, né? Em relação ao que eu leio também. Vai atrás. Eu cansava de ir para o hospital com ela, para o São Carlos, para o São Mateus, um exemplo. Chegava lá, fazia tudo. Mãe, minha cabeça. Fazia tomografia, fazia exame de coração. Nada. Depois, ao estudar a mente, são todos sintomas de ansiedade, TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Ela estava com muita ansiedade. Então, ela não tinha coragem nem de ir para a escola mais. E ela não falava para mim. Ela tinha vergonha até de falar. Que não queria ir para a escola. Porque tinha vergonha e tinha medo da gente pensar
alguma coisa dela. A questão da vergonha que eu trabalho, Sim. né? Que a Brené Brown fala muito disso, uma escritora que eu amo. Que a gente não tem que pensar na vergonha. A gente tem que vencer a vergonha. Porque a vergonha está atrelada diretamente ao medo. Então, quando a gente foi procurar ajuda terapêutica para ela, a psicóloga pegou e disse, olha, ela está num estágio já que ela não quer estudar, ela não quer nada. E ela está absorvendo também a ideação do amigo. Uhum. Aí eu falei, como assim? Como assim? Aí quando veio a frase também do livro, né, que eu procurei ajuda médica, e na época, Juliana, eu fui totalmente julgada por pessoas, algumas pessoas próximas e alguns familiares. Fala assim, você vai levar a menina num psiquiatra? Porque depois da Covid-19 é muito comum você falar assim, eu fui no psiquiatra, eu tenho minha terapeuta, né? Eu tenho, né? Para mim, para quem não faz... eu acho que todo mundo tem que fazer terapia para não adoecer quem faz. Sim. Né? Assim, falando abertamente. E antes, não, procurar psicóloga tinha um pré-conceito disso. E como eu já atuava na área da saúde, eu falava, não, ela tá no psiquiatra, eu vou procurar um psiquiatra, minha filha precisa de ajuda. E não só porque eu queria, porque a psicóloga falou. Aí foi quando eu procurei. Quando eu procurei, a doutora falou assim, Aline, pelo amor de Deus, sua filha está com depressão grave, moderada grave. E no período eu não estudava depressão ainda, porque não tinha lançado ainda o produto na empresa que eu trabalho. Então, eu fui aprendendo junto com ela o que era a questão da depressão. E eu peguei, doutora, sim, mas o que é que eu faço? Ela assim, observa. Você sabia que a estatística nessa idade é altíssima? Aí ela falou lá o número. E eu lembro que a fé nessa hora. E eu falei assim, doutora, eu compreendo. Eu entendo essa estatística. Inclusive, eu me atento a isso. Eu vou procurar todas as medidas necessárias para minha filha. O que é que eu preciso fazer? Humanamente falando, eu vou fazer. Mas eu já declaro uma palavra, minha filha não vai virar estatística. Ela não vai virar, porque eu creio que um Deus que vai proteger a vida dela. Ela vai passar por tudo isso. Mas a gente vai vencer. Eu lembro claramente que eu falei isso pra ela. Muito emocionada e, ao mesmo tempo, com muito medo. Muita dor em mim. Eu falei, minha filha, eu tinha que passar força pra ela. Sendo forte, mas por dentro também. Por dentro. Aí, eu também comecei a adoecer. Mas eu tinha que estar forte pra ela, principalmente. Pro meu marido, que apesar de criá-la, não era o pai biológico, então ele precisa me ver forte também. O meu pequeno... Você tem um filho mais novo? Tenho, que inclusive ele é TEA, mas na época a gente não sabia muito, né? Pequenininho. Então, tudo isso estava pairando ao meu redor. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso me ajudar. E aí ela começou a ser acompanhada. Exato, foi internada. Foi internada imediatamente. O que a doutora falou assim, olha, tem casos... A internação é o último dos últimos casos. Para a gente internar uma pessoa, para o médico indicar uma internação, é algo assim que é porque tá correndo risco de vida. Aí, tem certeza? Não, a gente vai ter que internar. Aí eu falei, mas por que tem que internar? Aí ela foi me explicar, quimicamente falando, porque a internação, a pessoa começa a dosar as medicações necessárias para tirar a pessoa da crise, da ideação. Então, foi assim... É toda uma química, né? Um equilíbrio para que... Existe, né? Uma alteração química, biológica, quando a pessoa... E para entender qual é a medicação, enfim. Exatamente. Então, ela precisou ser internada. Precisou ser internada. Ela passou, não chegou nem a um mês, o tratamento era mais de um mês. Para poder fazer... Isso ela já tinha que idade? Ela tinha acabado de fazer 15. A gente viajou nos 15 anos dela, uma viagem dos sonhos. Foi maravilhosa a viagem, mas ela, vez ou outra, ela, mãe, tá faltando. Eu, faltando o quê? Aquela sensação. Aí eu falava, filha, a gente lá viajou com ela, porque o nome dela é Moana. E foi antes da princesa, você viu, né? Moana. E a gente foi conhecer o lugar que deu origem ao nome dela. Foi Havaí, a gente lá com ela. Ela tinha momentos, aí dona Pruta, mãe, tá voltando a doer. Mãe, tá doendo. Aí depois ela me explicou, porque que eu fui atrás de saber a questão das cicatrizes, dos cortes. Mãe, é porque é melhor pra mim. Eu falei, filha, nada, não é melhor para você, vamos procurar ajuda. Não é a forma funcional de tirar a tua dor. Você tem que ficar sem dor. Para esquecer a outra. Você merece ficar sem dor. Né? Só que, no período, ela era muito confuso para ela. Eu vou ter que tomar medicação psiquiátrica, que ela ficou bem confusa em relação a isso.
muitas pessoas no período, em vez de acolher, de ajudar, eu já estava com tudo isso. Julgava, essa menina vai tomar medicação. E ela ouvia, não, eu não tenho que tomar medicação. Isso é medicação de louco. Aí isso eu também tive que enfrentar. Aí depois de um tempo, deixar você falar, veio a busca por outros entorpecentes, não os entorpecentes legais. Os entorpecentes ilegais que a levaram para um meio onde ela se perdeu cada vez mais, foi o mundo das drogas. Então, ela foi identificada com 15 anos. Com ansiedade. Com ansiedade generalizada. Chegou a ser internada, voltou para casa depois e ficou lidando com isso até que, dado um momento, ela foi buscar essa anestesia, vamos dizer assim. Exatamente. Não mais nas drogas do tratamento, digamos assim, né? Ela não tomava, ela botava para fora. E foi para droga, para drogas ilícitas, né? Drogas ilícitas, e onde tem não só o ambiente da droga ilícita, né? O meio, as amizades, as pessoas. Então, ela foi buscar num mundo onde ela era aceita socialmente. Então, ela teve o baque do bullying. Primeiro foi o melhor amigo. Aí, depois veio o bullying da escola, que ela passou a ter muita vergonha de frequentar a escola. Sim. Então, ela passou a buscar aceitação. Em outro lugar. Em outros lugares. Lugares marginalizados. E assim começou o que eu falo, o abismo da minha filha. E eu, por mais que eu tentasse, até 18 anos eu consegui segurá-la dentro da minha casa. Apesar de tudo e de todos. Ela ia, voltava, e era dentro da minha casa. Mas com 18 anos ela falou, eu não quero mais. Aí eu lembro que no período, quando ela buscou sair de casa, menor, eu procurei ajuda até jurídica, né? E uma promotora maravilhosa, a doutora Ana Cláudia, me dava todo orientação, porque a gente teve que tomar algumas medidas com algumas pessoas. E ela falava assim, Aline, eu não posso fazer mais nada. Ela é maior. Depois dos 18 anos, quando ela rompeu. Quando ela rompeu. E aí ela foi morar... Exato. Sabe Deus onde? Você não sabia? Não, no começo eu sabia. Tá. Ela, no começo, até 18, 17, 18, ela começou a se envolver, mas voltava para casa. Se envolvia e voltava para casa. Com 18, ela saiu dizendo que ia morar com o pai biológico. Não, eu vou morar com meu pai biológico. Aí eu... Tá, tudo bem, né? Eu não podia mais fazer nada. E daí a gente não tinha a mesma... digamos, os mesmos valores para algumas questões, e ela buscou muita liberdade lá. E ela achou essa tal liberdade, né? Que, na verdade, foi uma liberdade que a aprisionou num meio, num ciclo extremamente tóxico, sofrido. Minha filha começou a se envolver com comportamentos, não só os comportamentos que ela tinha, que eram comportamentos borderline, que eram falados, né? Ela se envolveu com pessoas muito perigosas. Muito perigosas. Depois desse episódio da saída dela, a gente passou a ter muito medo, né, da entrada da Moana na nossa casa. Porque ela andava com pessoas bem comprometidas. E aí veio a pressão dos vizinhos. Veio a preocupação com o pequeno. O meu marido teve síndrome do pânico. O medo de alguma coisa acontecer, porque a gente não reconhecia a nossa filha. Que é filha dele também. Ela virou um perigo. Um perigo? Para a própria família. Um perigo. Ela não era mais a nossa filha, não era mais a mesma pessoa. A nossa filha, eu passei por um luto, por isso que eu falo do luto. Tem uma parte que eu falo do luto. É como se eu tivesse perdido uma filha. Foi um luto, uma perda, aquela filha que eu cuidei. Idealizou, cuidou, exato, imaginou. Levava pro hipismo, né? Eu olhava para aquela menina que eu achava minha melhor amiga, até 14 anos. A gente era grudada, assim. A gente saía, era tudo, comprava roupa junto, roupa parecida. Era tudo junto. E de uma hora para outra, ela se transformou numa pessoa que eu olhava... Tanto que num capítulo eu falo assim, às vezes as pessoas que mais nos amam, que a gente mais ama, são as que mais nos ferem. Quando eu olhava aquele conflito com a minha própria filha, com a minha filha tão amada, eu dizia assim, meu Deus, o que é isso? Por que eu tô... Aí vem a questão do porquê, para quê, que a gente muda por quê, para quê. Por que isso comigo, né? Por quê? Depois de um tempo, muitos anos, eu falei por quê. E as pessoas falavam, você fala isso...
Eu sou filha de Deus, então eu como uma filha, eu pergunto, meu Deus, por quê? Depois de um tempo, quando eu comecei a ressignificar a dor, falei, Senhor, ok, para que só me fortalece, não precisa entender. Eu não queria mais entender a história por isso que eu falei a história quando a mamãe me ligou, eu disse, não, eu só quero confiar, mas me fortalece. E eu falo muito de corpo, alma e espírito. Nós estamos totalmente integrados, interligados, nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso físico. Se a gente não estiver bem, se a gente não buscar o equilíbrio, a gente não aguenta. Primeiro a fé, porque nos momentos críticos, quando eu não sabia onde minha filha estava, não sabia mais quem minha filha era. Eu não sabia quem ela era. Hoje eu vejo a mulher linda que ela é. A essência dela estava lá dentro, mas eu não sabia. Então eu só dizia assim, meu Deus, só segura a minha mão. Aí eu cito uma parte linda, não sei se tu conhece a história da mãe de Moisés, Joquebede. A história dele, que é conhecido como o garoto que foi colocado na cestinha no Rio Nilo, né? Aí eu fui entender, eu gosto de pegar uma história e entrelaçar a história. Então a mãe dele, Joquebede, pegou o filho lindo, formoso, que tá na história fala, né, na Bíblia fala que ele era assim, e colocou num junco. Inseriu Moisés, seu filho, num rio, que eu considero que era o mundo para minha filha, o mundo do tráfico, o mundo das drogas, num rio cheio de crocodilo. Então ela, meu filho vai ser devorado por um crocodilo, mas ela confiou. Vou entregar meu filho aqui. E daí Deus providenciou algo lindo para ele. Se tornou um rei, depois um libertador. Um príncipe, depois um libertador. Então, eu fiz como aquela mãe. Se eu não tivesse meditado na fé, eu só ia olhar para o humano. Ok, minha filha, como muita gente falava. Eita, já era, né? Sabe que esse caminho aí não volta mais. As pessoas te falavam Algumas isso? falavam isso para mim. Mulher, vai viver tua vida? Eu passei a viver minha vida. Mas eu vivi a minha vida, não deixei de orar pela minha filha um dia sequer. Um dia a tua sequer. forma com essa situação que a tua filha passava, a tua forma de atravessar isso foi a fé. Uma a principal. Eu considero a principal, a fé. Mas não só a fé. Primeiro foi a fé porque, como eu te falei, os momentos de... Quando você não vê mais saída, eu falei, Senhor, segura. Mas aí eu fui procurar o conhecimento. Foi quando veio a história de entender a mente humana. Que você foi estudar neurociência. Exatamente. Psicologia positiva. Fui olhar o olhar positivo da psicologia. Tem a história de um homem... Aí o Viktor Franklin, maravilhoso. Eu até indico também outro livro. Que esse livro na verdade, ele tem vários outros livros entrelaçados, né? Ele é o pai da logoterapia, que se você falar um pouco mais disso, é psicologia positiva. Então, se esse homem morreu velhinho, porque eu achava que eu não ia aguentar. Eu achava, Senhor, eu não vou mais aguentar. Porque eu chorava, Juliana. Eu me tremia de chorar, que tem uma foto aí que os desenhos foram feitos pela minha filha, tá? Esses desenhos Esses aqui? desenhos, não. Esses aqui, ó, dentro. A Moana? Tem o nome dela aí no livro, Não essa flor. Esses desenhos Esses aqui, de cada capítulo? Tem os desenhos. O primeiro, olha o primeiro que é. Tudo foi ela. E o primeiro era justamente como ela ficava... E eu também ficava. Eram será várias. Que dá pra pegar? Eu até ela mandei. Ficava em posição fetal. Exato, em posição fetal. É a posição da vulnerabilidade, da extrema dor. É a posição também que você tá dentro da barriga da sua mãe, que você tá desprotegida e querendo o quê? Meu Deus, tá doendo demais, né? Então, foram vários episódios, várias noites. Eu falo que foram baldes de lágrimas, baldes. Eu chorei muito. Eu sofri muito. Aí eu fui procurar psicologia positiva para poder olhar a vida, de uma forma positiva, literalmente. Olhar o que está por trás, mesmo doendo, mesmo sofrendo. O que eu posso aprender? Aí veio a ressignificação da dor. Que o que Viktor explica muito, o Viktor Franklin, né? Que ele aprendeu, ele é psiquiatra. E ele aprendeu a ressignificar a dor. Ele passou por um campo nazista, né? Ele ficou preso. Perdeu a família toda. Ressignificou. Obviamente, tem uma ilustração que eu sou apaixonada aí, que é de uma outra autora de um outro livro, que é a Louise Tonkin, que ela fez a representação do crescimento além da dor.
Por isso que eu fiz questão, né, de, na verdade, ela colocou Crescendo Além do Luto. E o meu livro é Crescimento Além da Dor, que explica o que é um luto e o que acontece com a gente depois de um trauma profundo. Tem, acho que é no segundo capítulo, que é depois aquele do vaso. Você fala que ela fala, né, que a dor continua ali. Continua. O que cresce é a gente. A gente. A gente cresce. Num período que a psicóloga chegou pra mim, a dor tava ali. Mas eu conseguia viajar com meu marido. Tá bem aqui. Vai. Só um pouquinho. Eu conseguia viajar com meu marido, com meu filho pequeno. Era um buraquinho. Na verdade, ficava ali. Ficava, mas eu tava ali. Eu aprendi que felicidade é um estado, é uma decisão. Que nem todo mundo, ninguém é 100% feliz o tempo todo. Não é. São picos de alegria, que vem um sentimento, e de tristeza. Mas a forma que você escolhe olhar, você pode ser considerado uma pessoa feliz. E muita gente depois diz assim, como é que tu consegue? Aí eu falei, Deus. Aí tem uma série de coisinhas, eu começava a falar assim, um dia eu vou escrever. Essa aqui, ó. Daqui. A expectativa e a realidade. Exato. Quando você, na verdade, antes de uma perda, você não tem expectativa nenhuma e a realidade é que você não tem nada aqui dentro, né? De um luto, de uma dor. Aí, quando acontece a perda, tá aí, ó. Preenche todo você. Antes da perda, você... Imagina você perder alguém. Você fica preenchido pela dor. Antes mesmo de acontecer, não, acho que eu vou morrer, acho que eu não vou aguentar. É o que acontece antes. Você pensa assim, não, se eu perder isso ou alguém, não vou aguentar. E a realidade é que realmente você fica... É o luto. O preto todo, o segundo, né? Ah, o segundo. O luto inteiro. Tá. Aí depois pergunta assim, depois de um tempo você acha que você vai conseguir voltar? Eu acho que depois de um tempo... A dor diminui? Só que não. Não diminui. Na verdade, a dor fica como eu estava no estado antes. Agora eu tô com a história de um milagre que eu vivo. Mas no período que a psicóloga chegou para mim, eu tava daquele jeito ali, ó. A dor cresce e você vai crescendo... Eu tava, pra assim, absorvê-la. Não sabia da história da minha filha... nem sabia quem ela era, mas eu tava forte, eu tava firme, eu tava vivendo, eu tava trabalhando, eu tava produzindo, porque teve um período do meu trabalho que eu só entregava as coisas, mas não era a entrega da Aline. Era uma entrega, sim, que não era a entrega louvável. Aquela preocupação te envolvia. Eu ficava trocando as coisas, eu acordava, esquecia de enviar um relatório, eu pedi para ser feita alguma coisa. Porque a sua cabeça fica o tempo inteiro ali pensando naquilo, totalmente anestesiada, assim. Tava morrendo por dentro. Eu tava morrendo também. Então, com 18 anos, ela foi pro pai e depois foi pro mundo. Aí depois... aí? Morando em favela, que onde chegou o ponto, né, das brigas de facções. Postava com pessoas bem, assim... perigosas, envolvidas com droga, com... A minha família, quando uma mãe, ela não consegue procurar uma ajuda, a família toda se perde. A família toda fica adoecida. Eu digo isso porque eu tenho pessoas próximas a mim que o filho até hoje está, né, passando por uma situação e a mãe faleceu, infelizmente, né, de um câncer, que para mim toda doença tem alguma coisa, alguma questão por trás. E a família praticamente ficou toda desestruturada. Então, aí vem um alerta para as mães, para os pais, sobre o posicionamento, que não é fácil, porque a gente tem medo de perder, porque a minha filha tinha a questão das crises, né, os episódios depressivos, e depois veio a questão do risco, do meio que ela estava andando. Então, até... Onde achar? Onde saber o dizer não? Onde saber fechar a porta? Quando? Uma mãe fechar a porta. Porque no começo você tinha medo de perdê-la. Muito medo. Então você aceitava o que ela estava fazendo. Sim. Sim, aceitava. Você aceitava que ela fosse lá na boca de fumo? Não, isso não. Eu nunca aceitei. Eu digo, não. Porque ela saía de casa e certamente ia consumir as drogas ou festas, o que fosse, desaparecia e voltava. E você acolhia de volta. Sim, era. Nesse verdade, sentido. verdade. Né? Até porque você tinha medo de expulsá-la. Isso. E aí... E poderia acontecer algo pior, né? Isso. Ficava refém disso. Perfeito. Mas e aí?
qual é a posição que hoje você crê que é a correta em lidar? São coisas distintas, né? Eu creio. Sim. Entre um adolescente que está vivendo ali uma crise de ansiedade para um adolescente que está envolvida no mundo das drogas. No mundo das drogas. Foram fases distintas. Essa mãe que está lidando com um adolescente em depressão ou com ansiedade, o que fazer, o que você diria para esse pai, para essa mãe, e o que você diria aqui num caso que já foi para um outro extremo, talvez. Totalmente. Enfim. Perfeito. O que você diria? E como você lidou e como você lidaria? Entende o conselho? Hoje, né? Então, quando ela estava com os episódios depressivos, eu penso que eu agi da melhor forma possível. O que é que eu acho válido? Não só procurar ajuda para ela, queria deixar isso muito claro, muito importante, que os pais procurem ajuda para si. Que toda a família procure fazer uma terapia. Porque para lidar com uma pessoa que está envolvendo, né, uma questão emocional, mental, se o pai ou a mãe não estiver ciente da situação, ela não vai saber como lidar. Então, a primeira coisa que eu falaria, procure ajuda não só para quem está passando pro filho, mas para quem está no entorno. Mas todo o entorno tem que ser tratado. Eu ouvia muito assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar a terapia, pagar para ela, então não paga para ela. Eu conversando de verdade, assim, com alguns colegas, falando, não paga, então não paga. Vai ser jogar dinheiro fora. Porque se a família não tratar, não vai adiantar de nada o tratamento dela. Porque vocês vão estar alimentando um comportamento tóxico, manipulações. Então, a terapeuta familiar, ela é fundamental para poder lidar posicionamento com algumas questões, porque a gente fica perdido. Sim. Então, o conselho que eu daria, né? Dúvidas surgem, como lidar, como fazer. O tempo todo. O tempo todo, Juliana. Então, eu faria assim, se for para procurar ajuda, não tenho dinheiro, corta alguma coisa. Não sai, não vai para mais um restaurante, vai fazer terapia. Todo mundo tem que fazer terapia. E olhar para si. Eu vejo muitas mães se acabando, esquecendo do casamento, de quem está do seu lado. Eu também tive um período, eu tô falando assim, porque eu passei e no meio da dor, eu aprendi. Eu espero que as pessoas não cheguem a passar a tamanha dor que eu passei. Então, eu às vezes não queria nem me arrumar. Eu falei a questão de você olhar o corpo, olhar para si, se cuidar, se maquiar. No meu caso, eu gosto. Porque como é que numa relação dessa com a filha e com a situação que a tua filha vivia, como sobreviver nas outras relações, né? Difícil. Como manter um casamento em meio a tudo isso, muito desafiador. Foi muito desafiador. Por isso que eu falo que vários e vários momentos não foi só eu. Lógico, tem a sabedoria da mulher quando ela começa a entender e procura por conhecimento, mas foi o próprio Deus que teve misericórdia na minha casa. E eu pedi nas minhas orações, Senhor, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia do meu marido? Porque às vezes ele não tinha esposa. Eu lembro que eu falo no livro, que você me perguntou agora, e falou assim, Aline, como que é isso? Eu falei, teve vários episódios que eu não era mais uma mulher, eu não era mais um ser humano sã. Eu adoeci para poder chegar onde eu cheguei, a sabedoria que Deus me deu. Eu lembro que claramente eu estava no meu quarto, lembro dessa cena agora, claramente estava chorando, num desses choros de ajoelhar e ajoelhar e chorar e ficar gritando. Eu gritava. Desespero mesmo. Eu gritava na minha casa, eu gritava. Não sei se as vizinhas escutavam, não estavam nem. Eu gritava, meu Deus, cadê minha filha? Eu dizia, Senhor, minha filha, foi tu que me deste, eu dizia. Aí eu lembro que uma vez ele chegou, minha mãe estava com um pequeno, minha mãe me ajudou muito, assim, com um menorzinho, e ele olhou para mim, ele me levantou, ele me sacudiu, olha para mim, os olhos, as lágrimas dele. Eu tô aqui. Olha para mim, olha pro teu filho. Aí parece assim, que ele me deu um presta atenção, assim. Tu tem a gente, a gente tá aqui, a gente não foi embora. Porque tinha sido a escolha da minha filha de sair. E foi quando eu comecei a entender também que eu precisava de ajuda. Então, são várias histórias que a gente está indo e voltando, mas no meio disso tudo, eu adoeci
e depois eu procurei a ajuda, autoconhecimento. E é isso que você está dizendo que aconselharia a pais que estão passando por algo parecido, né? De procurar ajuda para a criança, para o adolescente, mas para você também, ou para outro filho, né? Enfim, para a família. E para uma situação dessa já de que já foi um outro momento que a tua filha viveu, né? De desaparecer, de estar viciada, enfim, essa coisa toda, que aí já é uma outra realidade, uma outra forma de lidar. Totalmente diferente. Foi um processo. E quando a gente tem a sabedoria, que eu falo a sabedoria divina, a gente vai percebendo isso. Então, ela começou a trazer pessoas lá de fora para nossa casa. Então, quando eu via, estava a piscina do prédio, estava a minha casa, cheia de pessoas desconhecidas. Eram pessoas, assim... Não é a questão da aparência em si, mas você via que as pessoas eram bem, assim... Dava até medo, tá? De falar. E aí foi quando eu comecei a ter o meu posicionamento de mãe, de mulher e de líder da casa. Às vezes, o que acontece com esse dado que você trouxe? Essa situação de mães, né? Os filhos estarem envolvidos com droga, ficam refém e fica com medo. Ai, não vou fazer isso, não sei o quê. Não, aqui é a minha casa. Chega, aqui nessa casa, eu não aceito isso. Provavelmente foi por conta disso que com 18 anos ela resolveu sair. Mas eu não abri mão. Aqui nessa casa, não. Aqui é uma casa de respeito, aqui é uma casa de amor, aqui é uma casa de muito acolhimento. Mas isso aqui eu não aceito nessa casa. Pensei no meu filho, eu pensei no meu marido, eu pensei em mim, eu pensei no meu ciclo, eu pensei nela também. Porque hoje nós estamos vivendo literalmente um sonho, um milagre. Né? E é tanto que na primeira folha, Juliana, não sei se você já leu, tem um relato dela. Que hoje ela fala assim: eu tinha a mãe, eu tenho a mãe que eu precisava. E às vezes as mães falam assim: não, eu vou ceder. Não é bem então, assim. nesse momento, você foi firme, estabeleceu limites. E ainda que isso mais pra frente ela acabou se desligando, mas ela foi viver o que ela tinha que viver. Filho pródigo, né? Filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele chegou pro pai e falou assim: olha, eu não tô afim de ficar mais aqui, me dá o que eu tenho aí. Mais ou menos assim, eu entreguei tudo que eu tinha dos valores, da educação, da postura, do amor, da fé. Tava lá dentro dela. Quando eu tava bem, quando alguém perguntava, eu fui muito calma. Nossa, tem muita gente, viu, Juliana, que pergunta, e aí, não sei o quê. Que eu ficava assim, meu Deus. Meu Deus. Aí eu falava assim, eu ensinei ela durante 18 anos. Será que 18 anos de amor, de fé, de exemplo, será que não tem alguma coisa lá dentro? E depois dessas nossas conversas de mulher hoje em dia, mãe, tinha momentos que eu tava lá no meio do tiroteio, eu lembrava de tudo que a senhora falava. Então, tava lá dentro. Só que eu falei, chega. Mas para eu chegar a isso, eu já estava bem. Eu já estava procurando, já estava na minha terapia, eu já estava procurando a questão do conhecimento da mente, né? De como lidar com isso, a manipulação. Eu uso a palavra manipulação quando você se envolve com você tem um filho adicto em casa, né? Envolvido, eles manipulam muito. Então, se você não estiver preparado, aí que vem a queda, vem a dor. Vem o adoecimento que é chamado codependência emocional. Tem todo um porquê atrás disso. Então, de forma bem simples, primeira coisa, o seu filho está passando por alguma coisa emocional, né? Está tendo episódios depressivos, TAG, que é a transtorno de ansiedade generalizada. Está tendo ânsia, né? Ou ideação, cuida, para tudo. Vai cuidar do seu filho, procurar ajuda, mas não só para ele. Porque senão, às vezes, você vai atrapalhar. Mesmo sendo a melhor das intenções, porque obviamente. Porque a mãe e o pai vai atrapalhar, né? Que horas essa filha pródiga voltou para casa? Então... Como foi depois que ela saiu, foi viver tudo isso, né? Tiroteio e tudo que ela viveu aí de violências que ela sofreu. Violência doméstica. Você relata no livro isso. Sim. Como foi? Eu cheguei a passar quase um ano sem
sem falar. Ela não falava comigo, mandava mensagem para ela, não me respondia. Ela não queria saber, não de mim, não só de mim, mas do Daniel. Né? Não queria saber da gente. Ela falava com a minha mãe, com a minha avó. Então, a notícia que eu tinha dela era através da minha avó e da minha bisavó e da minha tia. Eu não sabia, então eu fingia que ela estava na minha cabeça, eu fingia que ela estava viajando. O que eu fazia? No quarto dela, até hoje eu transformei no meu escritório, eu chamo de quarto, eu chamava, não agora mais, quarto de guerra. Então, eu fico emocionada. Eu comprava óleo essencial de lavanda. Eu pedi pra menina arrumar a cama dela. Mesmo ela estando fora? Eu pedia pra limpar o quarto dela. E eu só declarava que por onde ela estivesse, ela era amada. Que Deus trouxesse minha filha de volta um dia. Eu não vivia em função daquela dor, mas eu profetizava. Eram os meus momentos de guerra, de oração. Eu não passava o dia fazendo isso, mas eu tinha meus momentos de guerra. Senhor, ela saiu do meu ventre. Ela tem um propósito na terra. Senhor, olha onde ela está. Eu pedia até assim. Não permita que a vida dela seja sanada. Senhor, guarda ela de doenças mortais, de qualquer coisa, qualquer fatalidade. De Deus livre ser presa, sei lá. Eu pensava até nisso também. Guarda ela, Pai. Guarda a vida dela. Que nem aquela oração, 1000 cairão do teu lado e 10.000, né? Eu falava, Senhor, essa oração, ela. E era isso, eu olhava pro quarto dela, eu guerreava no quarto dela, pedia para arrumar o quarto dela, sempre arrumado, sempre com os porta-retratos dela. E uma daquelas idas e vindas, que ela de vezes vinha lá em casa, ela ia lá na minha casa, até hoje eu tenho lá em casa. A gente fez um muralzinho, eu peguei uma cartolina branca, quando ela às vezes acontecia, antes de sumir de vez, ela vinha, mãe, eu te amo. Aí eu dava aquele banho de loja, fazia aquilo tudo, nas vidas e vindas. Até 18 anos. Aí eu falava assim, o que é seu sonho? Qual é o teu propósito? Ai, mãe, eu não tenho nem propósito. Ela dizia, já era, mãe. Ela não acreditava. Dela mesma. Dela mesma. Ela não acreditava que ela podia ter um futuro, que ela podia casar. Aí eu dizia assim, aí eu não ouvia aquilo. Eu dizia, meninas, não, tudo bem. A gente não pode... Uma coisa que eu falo, a empatia. Porque quando a pessoa tá doente, não adianta você falar o caminho, tem uma receita. Tudo bem, filha, tá bom. Mas vamos pensar aqui, digamos que você quisesse. Minha tem linguagem que acolher, com ela acolher. Eu mudei muito o meu relato com ela com o tempo, porque antes eu tentava batia de frente. dava receita pronta. Com adolescente nem adianta. É comunicação, é ouvir primeiro. Tá, isso que você quer, te apoio. Desde que seja, obviamente, uma escolha boa. Mas assim, vamos aqui, vamos nós duas. Aí, no momento de sanidade, a gente pegou uma folha em branco. Tá lá em casa, essa folha, depois eu até te mando. E a gente começou a cortar revista. Eu e ela, na varanda. E aí ela colocou o casamento dela na praia. Ela casou na praia. Do jeito que ela colocou na foto. Eu mando pra você depois. Ela botou assim uns mapinhas morando no avião. Hoje em dia ela mora em San Diego, na Califórnia. Ela botou uns livros, ela é estudante lá. Ela colocou um carro azul. O carro dela é azul. Vala, minha nossa senhora. Não foi que ela escolheu azul, foi o Lucas que deu o carro pra ela. Era dele, ele deu o carro pra ela. E a casa dela... Nossa, a minha casa era uma zona. Adolescente é assim, o copo tem uns 10, assim, leite com Nescau, não sei o que, biscoito. Casa dela, eu falo, mas você tem toque, né? Brincando com ela. Assim, a casa dela é linda, impecável. Então, hoje em dia, a minha filha é uma grande mulher. É uma grande mulher, só que ela não enxergava nela. Então, quando ela fala assim, eu tinha a mãe que eu precisava ter. Talvez outra não tivesse suportado, porque eu tinha que ser... a gasolina, às vezes, dela. E, às vezes, eu tava... Mas, Aline, como foi que ela conseguiu sair Sim. disso? Ela... Primeiro que eu falo que tem a intervenção divina. Isso é fato. Isso aí, quando eu falo... isso aí é certeza. Deus, ele estava trabalhando nela. Então, ela diz que muitas vezes, no meio das comunidades mesmo... Mãe, eu lá no meio da comunidade e tal... Chegava uma tiazinha que, às vezes, não tinha o que comer. Ela olhava para mim, me dava comida e começava a falar de Deus para mim. Mãe, aí quando eu ia para outro canto, eu tava namorando com fulano, a mãe dele, ela era cristã. Olha só. Ela no meio, aí vinha mais uma vez, você pode estar lá
Lá no submundo, no submundo, né? Na palavra de Deus fala que você pode estar lá num vale, mas Deus, quando quer falar, e aquilo tudo que eu tinha ensinado para ela até 18 anos, estava dentro dela. Lembra que eu falei isso também? Então, ela dizia que algumas pessoas... Aí, ela estava no meio da comunidade, escutava aquelas músicas de louvor. E ela disse que aquilo ali começava a incomodá-la. Quando ela voltou, eu estava... A cada 2 anos, eu faço umas viagens, que eu falo literárias e bíblicas ao mesmo tempo. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de viajar também, no trabalho, né? Eu viajo muito a trabalho, mas, assim, principalmente viagens históricas. E eu estava lá na Turquia, numa viagem, lá não na Grécia, mas estava passando por toda a trajetória que Paulo fez na Bíblia. Toda a trajetória. E nessa trajetória, cada momento que parava, a gente fazia aquelas orações, né? E eu só, mais uma vez, eu não sabia, era um carnaval. Eu não sabia onde ela estava. Ela estava nos carnavais aqui de Fortaleza, nas comunidades. E quando alguém me perguntava, cadê tua filha? Eu falei, Deus sabe. Quando me vi assim, eu lá na Turquia... E detalhe, tá, Juliana? Eu já estava bem. No início da dor, quando eu viajava, eu sentia culpa. Sim. Minha Culpa. filha tá... Exato, muita culpa. Ai, meu Deus, eu vou comprar um anel. Mas eu vou comprar. Eu comprava para ela, mesmo ela não estando comigo, eu dava. Então, eu estava alimentando aquele vício e comportamento tóxico. Quando eu rompi mesmo. Quando eu precisei romper, eu rompi. Eu cortei tudo dela. Então, o filho foi... Na Bíblia fala que ele foi comer bolota, né? Ele foi comer coisas de alfarroba, folha de alfarroba, coisas que os porcos comiam. Então, minha filha também chegou a comer, literalmente, comida de porco, que eu falo assim, né? Ela não tinha nem o que comer. Sim. E ela era uma menina, como você falou, que tinha uma casa, tinha uma família, tinha muito amor, tinha como se fosse o palácio dela. Sim. Mas ela foi buscar lá fora, né? Uma liberdade que a aprisionou. Então, nessa viagem, eu lembro que, nesse momento, me perguntaram. Aí, eu depois fui me abrir com essa mãe, que, na verdade, foram 2 mães, Daniela e Thelma, que são 2 mães, assim, que a gente tem um propósito junto. E ela pegou e não me abri com elas no começo, só com uma. Aí, depois, a outra pegou e disse, eu soube que tua filha tá assim, a minha também. Não no ponto da minha. Sim. Mas estavam passando por coisas, assim, parecidas. Aí ela pegou e disse assim, aí o bispo falou assim, vamos fazer um momento, a gente sempre faz um momento. Aí, nesse momento, uma das mães foi lá na frente e falou assim, olha, eu queria agradecer. Aí falou meu nome, o nome do meu marido, que eu mesmo, nem sabendo o que eles estavam passando, eles me fortaleceram. Passando por uma situação com a minha filha, mas eles também, e eles... porque a gente já estava, né, no momento de... E nesse momento a gente abriu um clamor muito forte. Muito forte. E, por incrível que pareça, no outro dia, a minha mãe mandou mensagem para mim. Ela fazia meses que não dava notícia, nem aparecia. Que a gente tinha até, ela não andava mais na nossa casa. E disse assim, filha, você não sabe. A Mona deu notícias. Ela quer saber se pode vir para casa quando tu voltar. Ela quer te ver. Aí, lá mesmo, eu chorava, ria, abraçava todo mundo. Chorava muito, porque não foi só por conta dessa oração. Essa oração foi só o toque final, porque foram anos de oração. Aí, ela pode vir? Eu, claro, mãe, que pode. Ela já deu o sinal. Eu não tô insistindo para ela voltar. Ela tá querendo vir. E ela tá pedindo, porque ela, nesse período, ela não me respeitava. Então, ela aprendeu a ter respeito, honra, que é o que falta. Ela pediu licença. Ela pediu licença. Muitos pais perdem o quê? A postura, o posicionamento de mãe e pai. Tá tudo errado. Essa casa aqui é uma casa de respeito, de valor. Eu sou mãe. Aqui não é a questão mesmo que tá faltando na sociedade. Sou a mãe, eu sou... Por mais que eu falo, você é autônoma, linda, maravilhosa, mas eu sou maior que você aqui. Eu sou sua mãe. Tem uma hierarquia. Uma hierarquia. Então, família. Ela pediu a licença. Eu falei, claro que sim, mãe. E quando eu voltei, aí essa parte, assim, é muito forte também. Ela tava lá, mal vestida, descuidada, tava muito magra. E eu não podia desabar, né? E só que eu tinha um temor, porque quando eu abraçava demais, anteriormente, quando eu acolhia, dava aquele banho de lava, eu tinha medo assim, ela voltou para eu fazer tudo o que era para fazer antes, para dar roupa, para colocar de novo para dar alguma coisa. Eu fechei um pouquinho, recebi, fiquei feliz, né? Tratei muito bem, eu e meu marido, mas a gente não tinha o abraço que a gente tinha de se agarrar. E já era muito assim. Aí a gente foi percebendo, ela todo dia ela vinha, ela disse, não, eu tenho que sair. Aí era pra
usar droga e tal, ela saía. Aí, na primeira semana, ela saía quase todo dia. Pedia pra sair um dia sim, um dia não, eu já sabia o que era. Só que eu não falava nada. Tá bom. Se você quiser voltar Mãe, eu posso dormir aqui? Pode, mas assim, até 9 horas, porque eu vou fechar a porta. E aí, depois disso, aí eu fechava a porta e ia embora. Doía, toda vida que vinha e saía doía, mas eu já estava bem. Aí ela começou a passar 2 dias. Aí eu falo as pequenas melhoras que a gente tem que agradecer e celebrar. No livro eu falo do 1% de mudança, os 2% de mudança, os 3%. Ninguém muda de uma hora para outra. Ela já estava mudando. Ela foi ficando. Ela já estava mudando lá fora, né? Com tudo que eu tinha ensinado, os confrontos que ela teve. Mas aí ela foi ficando, aí 2 dias. Aí 1 semana, mãe, fica o tempo todo comigo. Eu não quero sair de casa. Quando ela falou isso, eita. Aí eu ficava muito com ela. Todo canto que eu ia, trabalhava, eu levava ela, ficava no carro, eu subia, ela ficava comigo 2 semanas, sem voltar para onde ela estava, na casa que o pai dela deixou ela morar. 3 semanas. Não saía mais. 4 semanas. Mãe, não deixa eu cair, não. Eu, vai, não. Minha filha segurou. Aí foi. Isso foi quando, Aline? Estamos em 2026. 25. 2025 foi no início de 2024. Foi. Faz 1 ano e... Tudo muito recente. Tudo Vamos muito trazer recente. uma foto. Vamos, como ela tá aqui. Tem uma foto de como ela está e dos sonhos que ela colocou na cartolina. Sim, vamos. Ai, da cartolina tá... Ai, tá aí o casamento dela. Foi linda. No dia 20 agora, que é o menor, o Dan. O meu gênio. Olha aqui os 2 apaixonados, olhando um pro outro. E o que foi mais lindo do casamento dela... que o Lucas, né, a história deles é muito bonita, porque ele passou por algumas coisas parecidas, que ela pedia muito a Deus que Deus colocasse na vida dela alguém que não a julgasse, né? Então, o Lucas passou por algumas coisas, assim, que os 2 se encontraram nos Estados Unidos, nunca... Se tinham encontrado, era se cruzando na igreja quando era pequenos, os 2 são cearenses, e foram se encontrar em San Diego e nem lembrava que já tinha... Se frequentado cruzado. a mesma igreja. A gente encontrou fotos dele pequeno, no mesmo lugar, os 2. Foi. A gente tem uma foto dos 2 pequenos e, assim... E ele... Você vê os 2 apaixonados. A minha filha nunca, na vida, tinha realmente se entregue por um relacionamento. Ela não ficava com ninguém. Ela ficava, assim, 1 mês, 2 meses. Ela... Sabe os relacionamentos que ela não... Eram tóxicos? Ela não conseguia manter uma relação. Então, o grande amor da vida dela... Só chegou, sabe por quê? Porque ela estava curada. Enquanto você não estiver curado, as coisas não vão mudar. É o que você disse, foi um milagre. Foi o meu milagre. A tua filha ter sobrevivido a tudo que ela passou. Ela é uma né? sobrevivente. A minha filha é um milagre. Um milagre lindo. Eu olho pra gente, assim, eu olho no casamento dela, ela entrando, né? Eu acho que eu já mandei alguns vídeos, assim, eu até fiquei... babando, assim, eu vendo várias fotos, assim, eu chorando, assim, eu falei, meu Deus, como o Senhor é fiel? Porque, realmente, o que eu tô vivendo hoje foi além do que eu imaginava. Minha filha era uma improvável, Juliana. Ela não acreditava nela mesma, muitos não acreditavam nela mesma. Aí eu trago a semente de mostarda também, é um outro assunto. Já viu o tamanho da semente de mostarda? É minúsculo, Ela né? é minúscula, né? Que muitas vezes a minha fé estava daquele tamanho, a dela também, nela mesma. Mas a gente não pode perder. Que mesmo pequenininho, quando tiver pequenininho, chamar alguém. Ora por mim. Quando eu estava sem condições, me ajuda, ora por mim. Aí eu falo também da importância das conexões, das mesas. Às vezes a gente está em mesas grandes, com muita gente. Às vezes você precisa... Aline, e aí toda essa história que a gente acabou de caminhar por ela, Sim, tá aqui no teu tá livro. No livro, é muita coisa. E Crescimento Além da Dor. E aí, depois disso, esse livro tá recém-lançado. Sim, foi no dia Vamos, 30 inclusive, de falar agosto. onde é possível comprar o teu livro, né? Pra quem tá... Sim, vamos sim. A nível Brasil, muita gente está me perguntando, porque eu viajo muito para outros estados. Está na Amazon, eu coloquei na Amazon. E aqui em Fortaleza está na Livraria Leitura do Iguatemi.
e na Livraria Leitura do Rio Mar. E na do Iguatemi tem até um banner já, que eu vou fazer uma noite de autógrafos lá no dia 17 de outubro. Você está convidado. Vocês todos, tá? Quem puder, estarei lá autografando alguns livros. Aqui foi no lançamento. Isso, que foi na Academia Cearense de Letras. E a história foi muito legal desse convite, depois eu até conto. Vamos, antes de você falar desse convite, eu queria perguntar uma coisa relacionada ao livro. Depois que você lançou o livro, você tem recebido perguntas de mães, dúvidas, enfim, como é que tem sido esse impacto aí, esse retorno de quem teve acesso, assim, à tua história? Exato. Algumas pessoas conseguiram, não coloquei o meu telefone particular para todos por conta do, né, porque hoje eu atuo numa empresa, então eu tenho todo um trabalho, né, uma excelência. Você está lançando o livro, está conversando, está dando entrevistas, está trabalhando suas redes sociais, né, com esse trabalho aqui, mas você continua lá como executiva de medicamentos nessa multinacional que você está. Eu ainda não consegui. Você tá aí, enfim, dando conta aí de tudo isso. Né? Eu gosto muito do que eu faço, ainda eu falei, ai meu Deus, eu não me vejo ainda fora, né? E o livro é um propósito. Mas e aí, como é que tem sido tem chegado histórias para você, pessoas pedindo ajuda, algo do gênero assim? Sim. Muitas, inclusive, né, hoje eu comentei, uma mãe me procurou e até falou que leu uma parte do livro, não finalizou ainda, e falou assim, você não quer me atender? Eu falei, não posso. Primeiro porque eu não sou psicóloga, eu sou especialista, eu tenho uma especialização em neurociências e psicologia positiva, mas é mais voltado para uma literatura, para uma didática, para uma palestra, para uma mentoria, mas eu não posso clinicar como psicóloga. Eu não sou psicóloga. Não, mas você não quer? Eu disse, não, eu posso lhe ouvir, é tanto que eu ouvi, né? Deixei meu telefone disponível, mas eu falei, olha, é para você. Mas eu realmente hoje eu não consigo ter esse tempo para conversar. Pode ser que eu faça algum momento numa igreja, numa palestra. No momento eu não posso, apesar de amar ouvir essas pessoas, essas mães que eu sei que tanto precisam. Então, nesse momento, eu me coloco à disposição nas minhas redes sociais, o livro. Mas quem sabe um dia, né? E assim, foi muito corajoso da sua parte, Aline, trazer a sua história abertamente, né? Porque as pessoas muitas vezes têm vergonha, né? De passar por aquilo, esconde, não é o lado bonito. Não, nada bonito. E da tua vida, e você teve essa coragem aí de trazer a público mesmo, né? Assim, a público. Isso daí. Eu lembro que uma amiga falou para mim de uma forma bem preocupada, lindo o jeito que ela falou, não fala, né? Porque depois vai lá na frente, as pessoas vão falar. Eu falei, já percebeu que tudo que a gente não coloca para fora, um dia alguém vem e traz o tapete? Já percebeu que tudo que a gente esconde da família ou de algum filho, eu até usei. Aparece. Aparece. Né? E por que não falar? Que eu fiz junto com ela, quando eu escrevi, eu mandava para ela, tá tudo bem. Tá tudo bem. É tanto que ela fala no começo, por que não falar de uma história de superação que hoje, né, eu não iria expô-la sem ela concordar. Eu ia falar muito mais de mim, da minha dor. Tanto que é lindo, muitas pessoas pararam na frase dela. Se ela não concordasse. Mas não foi por conta de mim, como eu falei. Não foi uma vaidade de falar, até porque é vergonhoso falar. Como ela obviamente aceitou, né? E como é que a Moana viu o livro? Como é que ela reagiu ao livro? Como é que foi? Porque ela é uma personagem, né? Personagem. Ela é praticamente a protagonista, né? Tanto que eu a convidei para escrever comigo. E ela, mãe... Eu não tô pronta ainda, quem sabe um dia o meu, mas eu prefiro fazer só os desenhos. Foi quando ela topou de deixar a marca dela aqui com os desenhos, né? Os desenhos que mais impactavam nosso movimento na época. E ela fala assim, como ela falou que é muito desafiador você ver sua vida. Mas ela entendeu que era o propósito. Tanto o meu como o dela. De ajudar, de levar esperança, de mostrar que tem jeito sim, que é possível mudar, que é possível crescer, que é possível sonhar, que é possível viver milagres, que são detalhes, se a gente acreditar, a gente pode viver sim. Que por mais que a nossa mente mente também, por mais que ela pensasse assim, eu não vou conseguir casar, eu acho que eu não vou mais fazer isso, ninguém vai acreditar em mim. Não.
Ali, até na capa do livro tem superação, Sim. resiliência, neurociência, fé, Muito. cura interior e psicologia positiva. Né? Esse foi o teu caminho para superar isso que você passou. O que que você... Só para a gente você falou bastante da tua fé, né? Sim, Em Deus, sim. das tuas orações, né? Que fizeram parte disso. Mas da parte da neurociência que foi que você Sim, estudou. O que sim. foi que você usou da neurociência para passar por tudo isso, enquanto mãe, assim? O que que você pode trazer aqui para a gente de mais importante da neurociência em busca dessa superação, assim, que você teve? Eu tentei deixar a leitura, para quem lê, bem fácil para entender um pouco da neurociência. Eu vou falar de neurônio espelho. Quando eu tô com você, tá, certo? Eu tô rindo, a gente teve uma conexão de sorriso e praticamente você tá sorrindo comigo. Né? A gente está se conectando com a mensagem e dependendo da forma que a gente fala, a gente vai conectar ou não com o outro. Da mesma forma, o humor, aí eu trago o humor na neurociência, que é o neurônio espelho. Quando você está falando de forma leve, quando você resolve amanhecer e aí vem a neurociência, o agradecer por pequenas coisas, que tem a ver com a questão da mudança, né, da sua mentalidade, do mindset de crescimento, que fala a neurociência disso. Então, tem tudo a ver com mentalidade. Neurociência tem a ver com mentalidade, com decisões. E aqui eu falo também que a felicidade... Por que neurociência eu falo? Gosto muito de falar. A felicidade, por mais que seja genética, se você sabia que 50% da nossa postura em relação a ter atitude feliz ou não é genético? Não sabia, não. É, 50%? 50%. Só que os outros 50%... Já vem metade mais ou menos definido, é isso? É verdade. De fábrica. De fábrica. Por isso que, às vezes, você vê tantas pessoas que, às vezes, não conseguem mudar os ciclos familiares. Tu entende que tem uma coisa ligada à outra no livro, né? Ai, não, porque meu pai é assim, porque eu fui criada assim. Isso é história. Mas porque tem outros 50%, tem os outros 50% aí pra gente trabalhar, né? Exatamente. Que são fatores externos. São decisões que você pode tomar, são as escolhas que você pode fazer. A neurociência comprova isso. As mesas que você pode escolher, as pessoas que você vai lidar. Por isso que eu falei da importância das conexões. Até usei o exemplo do Mel Gibson e daquele ator do Homem de Ferro, Robert Downey Jr. Eu conto a história dele, que ele veio de uma situação familiar, que aí por isso que eu falo da genética. O pai envolveu ele nas drogas. Ele passou a usar droga por conta do pai. E depois de um tempo, ele ressignificou a vida dele, rompeu esse padrão na vida dele por conta de pessoas. Aí veio a história do Mel Gibson que eu coloquei. Tanto que ele recebeu um prêmio um tempo atrás e deu... honrou a vida do Mel Gibson. Então, a neurociência eu coloquei de uma forma no livro prática. Eu mostro as referências de onde tem os neurônios espelhos, eu mostro as referências das decisões. Eu não quero... agradecer para quê? Agradece por 3 coisas pequenininhas no dia. Hoje eu estou aqui com a Juliana. Aí de noite falei com meu filho. 3 coisas. Mãe, quero não. Criança. Vamos, filhinho. Você comer alguma coisa gostosa? Você parece bobo. Mas não é. Isso é neurociência que vai explicar a sua mentalidade. A forma como você lida com o outro. Entendeu? Então, tem uma série de relatos que dentro do livro eu vou puxando neurociência. E a fé assim. Também, vamos colocar neurociência e fé. A fé também é outro ponto que você fala muito. Você é evangélica, né? Sim. E aí a fé é que ponto? Você é evangélica, mas a fé tá ligada não só a tua fé especificamente, né? Sim. Como é que é a fé enquanto ferramenta? Vou dar o exemplo de Santa Mônica, pronto, da Igreja Católica que eu amo. Eu falo de Santa Mônica no livro, porque foi uma mãe que eu me identifiquei totalmente com ela. A história dela é linda, de Santo Agostinho, ela é a mãe de Santo Agostinho. E ela passou mais de 30 anos orando por Santo Agostinho. Ele era digamos assim, como fala no livro Confissões, né, de Santo Agostinho, ele era um mundano, não, mas eu posso falar aquelas palavras mais helenísticas, um maluco. Era um boêmio, assim, falando de forma mais aqui para nossa realidade. Ele não queria saber de nada de Deus, ele tinha vícios, ele tinha relacionamentos que a mãe dele jamais imaginou para a vida dele. Então, ela passou 33, não, tão 33, quase isso, orando por Agostinho de Hipona. É tanto que citou e nasceu aquela frase, um filho de tantas lágrimas jamais
poderia se perder. Por que eu tô falando disso? Aí veio a fé. Que aí eu gosto de falar, a fé. O que te levou à fé? Me identificar com pessoas como Mônica. Da figura de Jesus Cristo, de olhar como compaixão para mim mesma e para o outro. De figuras, até eu cito outros também, não só da minha religião, mas de várias, Mahatma Gandhi, que a fé foi fundamental para eu poder continuar acreditando. Eu olhei para a Mônica e falei assim, meu Deus, 30 e quase 33 anos. Meu Deus, estou com 5, 6 anos, 4 anos. O Senhor só me dá força. Então, há essas histórias de fé, por isso que eu falo, a fé só consegue ser movida se a gente se alimentar de histórias. Por isso que eu falo, a gente tem que ter algo a acreditar. Senão não Aline, vai. a gente falou bastante aqui da história da Moana, sua com ela. Mas eu queria que a gente só também pincelasse um pouquinho. E você até me trouxe isso antes da gente gravar. Dessa mãe que te ligou. Sim. E você conversou. E depois foi bater na própria mãe. A história. Ah, sim, né? sim. E você traz aqui, depois que você conta a história da sua filha e tudo que vocês viveram, você vem trazendo a tua própria história. Sim. Depois você vem trazendo a história da sua mãe e do seu pai. E de ciclos que se repetem. Perfeito. Né? Como é que isso se dá, né? Como é que se deu aí na tua vida? Como é que isso se dá e como é que a gente quebra algum desses ciclos que são ciclos negativos, Totalmente, ciclos ruins, ciclos, né, que te levam para caminhos ruins mesmo, assim. Muito. Seja uma gravidez precoce, sejam separações, várias situações que se repetem ali de geração em geração. Que foi o que aconteceu com você. Comigo. E com a sua mãe. Exato. E com a minha avó. E com a sua avó. E agora eu quebrei. Pra glória de Deus, né? Com o meu segundo casamento. Que é um casamento que eu falo que é firmado na rocha, não por causa de mim e dele, mas por causa de Deus. Falar um pouco de ciclos familiares. Por que eu fui atrás disso? Porque quando tudo isso aconteceu com a minha filha, eu comecei a me culpar no começo. Eu falei assim, meu Deus, o que foi? O que aconteceu? Será que é porque, meu Deus... Que foi que eu fiz de errado? Foi que eu fiz de errado? Será porque eu trabalho? Será que é porque eu trabalhava para dar as coisas para ela? Será que porque eu tinha que né? Eu queria na minha cabeça, né? Toda mãe só quer o melhor pro seu filho. Mas eu falava, meu Deus, mas eu sou tão carinhosa, a gente é tão uma com a outra. O que foi que aconteceu? Aí eu fui me culpar, né? Que eu até falo assim, acho que uma das principais escolhas, ou a melhor escolha, ou a maior escolha na vida de uma mulher é quem vai ser o pai de seus filhos. E como a gente não tinha muitas, né, houve uma separação muito dolorosa, e ela passou por muitas, consequentemente, eu tenho certeza que ela tinha muitas memórias que podiam estar guardadas. Eu ficava lembrando assim, meu Deus, será que foi alguma coisa, né, da relação que ela que despertou isso dentro dela e veio, né, a fazer à tona na adolescência. Então, eu procurava me culpar por algumas escolhas. E nessas escolhas, eu comecei ao mesmo tempo, olhar para minha mãe. Porque será que eu procurei esse relacionamento cedo porque eu queria fugir da minha casa? Aí eu comecei a buscar... Porque você casou super... Sim, cedo para os nossos padrões, aos 22 anos, seu primeiro casamento. Sim. Sua mãe casou aos 15 anos. Sim. E a sua avó casou aos 15 anos. Exato. Não é isso? Exato, mas não a questão do casamento em si. Mas eu busquei uma fuga. Entendeu? Você se casou para fugir. Eu queria fugir da realidade De onde você veio. De onde eu vinha. Porque minha mãe, com a história do meu pai... Né? Porque não é a questão da idade em si, porque eu já quebrando, né? A gente vai quebrando o padrão e vai vendo. Mas o meu pai foi embora quando eu era bem bebê. Então, eu fui criada pela minha avó. E a minha mãe, ela ficou com uma depressão muito profunda. Então, eu já fui criada sem a presença da minha mãe e do meu pai. Então, eu queria uma família. Eu queria sair daquele ciclo que eu via a minha mãe muito, muito mal, muito triste. Então, eu quero sair daqui, eu quero fugir daqui. Entendeu? Então, aí eu comecei a pesquisar isso e comecei a falar assim, meu Deus, por que eu fui fazer? Por que eu, né? E no meu caso, eu nem engravidei antes, né? Eu quis, porque eu queria realmente fazer tudo diferente. Mas você quis sair
Mas eu quis fugir. É. Aí, por que eu quis fugir? Porque eu provavelmente não estava bem... Eu não estava bem resolvida com a minha mãe. Eu, no fundo, tinha raiva da minha mãe. Eu tinha raiva assim, minha mãe não me ama. Porque eu escutava que minha mãe me teve muito cedo, que eu praticamente tinha estragado a vida da minha mãe. Então, dentro da cabeça de uma menina, era muito difícil. Então, eu tive que fazer o caminho de volta para entender a minha mãe. Eu fui entender a minha mãe. Porque a tua mãe engravidou com 15 anos. Minha mãe engravidou. Imagine isso algumas décadas atrás. Menina. Não é fácil em momento algum, porque de fato, para a sociedade em que a gente vive, é realmente jovem. E décadas atrás tinha, além de tudo isso, a vergonha. Muita vergonha. Né? Então, imagino que você fala no livro, eu li. Isso, eu a vi. sua mãe tinha vergonha de ir para a escola. Tinha. Depois dela ter sido mãe, porque as pessoas apontavam para ela, né? E aí ela sofreu muito. Muito, né? Juliana, E aí ela não muito. conseguiu te amar da forma que você esperava. E é o que acontece com muitas pessoas quando a gente vai conversar. Hoje em dia, quando eu vou conversar, porque é minha mãe, eu pego assim, ei... Aí eu falo assim, tu já tentou entender a história da tua mãe? Hoje eu falo. Porque eu fui entender a história da minha mãe. Para entender a tua história. Para entender a minha história e acolher a minha mãe. Tanto que a minha mãe, assim, é meu... Eu falo que todo canto tá comigo. É minha força, que eu digo assim, não porque é Deus, né? Mas é estar comigo toda hora. A pessoa que eu posso contar para tudo é a minha mãezinha. É a minha mãe, mas eu não isso tinha. foi depois que você entendeu o que ela viveu e que você perdoou. Depois que eu perdoei a minha mãe. Enquanto a gente não perdoa a nossa mãe, o nosso pai, se você perceber e conversar com alguém, a gente começa a repetir um bocado de coisas. É verdade. Ou a gente repele de uma forma que não é saudável, falando abertamente pelo que eu já li, observei e lendo, estudando neurociência, psicologia, eu comecei a perceber, gente, é impressionante. Como você falar, o que falta? Perdão. Perdão, a palavra perdão, tanto que eu boto um capítulo só de perdão. E o meu pai? Aí eu fui atrás da história do meu pai. Tu chegou na parte do meu pai? Você viu? Você tinha 2 anos de idade, ele pegou uma moto e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Aí você viu que ele já chegou na parte do que ele passou quando era criança? Mas conta, você que tem que Posso contar aqui, vou dar spoiler, tá? Breve, tá? Então, meu pai, ele não justifica assim, porque você faz porque você passou por isso, você vai fazer. Não, Sim. a partir do momento que você tem essa consciência, a cura... Como eu falo, quando nós somos curados, a gente tá aqui para apresentar um futuro diferente, para agir de forma diferente. Mas enquanto não há cura, há repetição. Então, meu pai sofreu abuso quando ele era criança. Então, meu pai, ele nunca teve um relacionamento saudável. Ele não teve uma família estruturada. Então, ele nunca soube o que é amar e o que é o amor. Então, praticamente, ele se envolveu com a minha mãe. Ele era 10 anos mais velho. Minha mãe ficou grávida, a família pediu. Ou exigiu que ele casasse com ela. E minha mãe era uma criança também. Então, ele, covardemente, no período, né? Passou. Meu pai, Deus restituiu tudo. Mas ele foi embora. Então, ele não sabia lidar com... Para eu entender tudo isso, porque eu passei a vida inteira, seu pai, não sei o quê. E você também acaba sendo refém e manipulado quando criança, né, mais velho, com o que você escuta. Meu pai me abandonou. Meu pai fez isso, meu pai não presta, meu pai não sei o quê. Então, até limpar tudo isso não foi fácil. Então, até eu entender, aí eu fazer o caminho de volta também. Eu já tinha feito, quando eu escrevi o caminho de volta do meu pai, já tinha feito. Né? Mas eu comecei a entender a importância da cura transgeracional. Fui entender, quando eu lembro da minha avó, eu falei, nossa, a mamãe é com isso e a mamãe com a minha avó? A mamãe também, aí eu falo, mamãe, a vovó. Também foi mãe bem jovem. Bem jovem também, e aconteceu a mesma coisa. Meu avô também era policial e vivia para lá e para cá, se debandando. Então, assim, a partir da onde você vai quebrar esse ciclo, né? Por isso que eu acho não tenho certeza, no meu relacionamento, né, com o Daniel, eu realmente, no meu primeiro, foi um relacionamento que seguia esse padrão anterior da tua mãe, da tua avó. Exatamente. Difícil, né? Um relacionamento tóxico, que eu digo assim, não tinha um diálogo... ninguém se acertava, e ninguém se alinhava. O que você diria que é o caminho para quebrar esses ciclos
que se repetem? Entender a história, O perdoar? autoconhecimento. Primeiro você. É tanto que quando a mãe se me perguntou, quando a mãe me ligou hoje, né? Você perguntou agora, e ela começou a falar a respeito do que estava acontecendo com a filha, aí eu falei assim, vem cá, e você? Como é que você tá? Porque com a experiência eu falei assim, como é que você tá olhando para ela hoje? Vamos cuidar de você primeiro? Então, o caminho que eu dou, né, que eu direciono é buscar autoconhecimento. Porque quando você começa a olhar para si mesmo, aí você começa a ter compaixão com o outro. A palavra compaixão, capítulo compaixão. Você, caramba, comecei a olhar para compaixão. Meu pai, por mais que eu já tinha recuperado meu relacionamento com meu pai, eu fui entender a fundo a história dele e a compaixão que tinha que ter pela história do outro. Então, você passa a ter não só a compaixão com o outro, a autocompaixão. Até eu usei uma frase que eu gostei, que eu criei, eu coloquei assim, autocompaixão por hoje, também, pelas suas atitudes que eu tô aqui, eu vou errar, viu, Ju? Você, todo mundo vai errar. Com filho, com marido, ninguém aqui é perfeito, né? Só Jesus que foi, enfim. Mas autocompaixão por hoje, pelo seu presente e auto-perdão. Auto-perdão, não é só perdão, não. Eu sempre uso o auto agora pra gente. Se perdoar. Ok, aconteceu. Daqui pra frente não vai mais acontecer. Eu tô aqui pra quebrar essa história. E agora, Aline, me diga quais são os próximos capítulos da sua história que você pretende escrever. Nossa, né? vamos lá, né? Com tudo que passou e agora isso transformado em livro, isso que você está vivendo agora. Quais são os próximos capítulos, né? Vamos falar assim, né? Já que a gente está falando de livro. Sim, vamos lá. Eu tô muito feliz porque eu comecei a escrever, como eu te falei, a história não tinha um final feliz ainda. E hoje, para fechar, eu vivo realmente um final feliz com a minha filha, para a glória de Deus. Mas no meio disso tudo, eu descobri um talento que eu não sabia que eu tinha, a escrita. E eu já estou escrevendo 2 outros livros. Dois. Tá? Não basta um. Tem que Não ser basta um. A minha terapia. Meu marido fala assim: amor, tu só quer saber de ficar escrevendo. Eu falei: tu não gosta de correr? Você não gosta de velejar? Eu só quero ficar quieta. Me deixa só. Final de semana ele vai para as coisas, eu fico lá. Quando eu tô sozinha em casa, que é muito difícil, eu fico escrevendo. Eu amo. Aí o que é que eu tô escrevendo agora? Eu tô escrevendo um livro sobre neurodivergência, porque eu tenho um filho autista, tá? O Danzinho é nível 1. Eu tô falando dos desafios, principalmente, né, dessa questão do olhar da mãe, do olhar da sociedade também. Que, Em às relação vezes, né, ao autismo. Em relação ao autismo, que para quem vê, né, tá moda, não é bem assim. Nada de moda, quem fala assim é algo, é tão, né, é frio falar assim. Então, tem os desafios da neurodiversidade, que é bem complicado. E porque você tem que estar muito preparado como mãe, como pai, para lidar, tá? E também eu estou escrevendo um devocional para mulheres que envolve neurociência, psicologia positiva e fé, que é um para cada dia. É como se fosse mês de janeiro, vai começar, 1º de janeiro já vai começar. Uma orações. Oração pequenininha, assim. Pretendo fazer um pocket, tipo, começou, aí você faz a sua oração e eu explico o funcionamento da mente, como eu falei um pouquinho aqui, Sim. por que que você tá pensando assim, por que que é legal ter a conexão? Eu te expliquei o porquê. Porque existe um funcionamento cerebral, o seu cérebro vai entender a partir do momento que você muda seu hábito, que você começa a sorrir mais, por exemplo, com humor, vai liberar os hormônios pro bem, que daí você começa automaticamente sorrir mais. Fé, Entendeu? ciência. Ciência, fé. Sempre ciência. Oração e mostrando a explicação, né? Exatamente. Para os céticos falarem que, olha, como tudo que está na fé está escrito aqui na ciência. Tem a ciência. E aí, mais uma vez, também, enquanto mãe, sim, né? Trazendo ali um conhecimento de quem estudou, de quem leu, mas também uma vivência real, né? Real. De pele, do que você vive. Dos episódios que eu já passei na escola, né? De não aceitação, de não inclusão. Aí eu escrevo, né? Eu escrevo quando a criança se sente, quando a criança está muito agitada, muito agressiva. Aí eu falo, quando eu vejo, por que ele está assim? O que tem por trás desse comportamento? Ele está agressivo por quê? Não viu agressividade à toa. Alguma coisa está passando. Às vezes, aí você vai entender o funcionamento do comportamento da pessoa. Por que tá assim? Não é a pessoa, porque esse menino é assim. Não é. Alguma coisa está acontecendo na escola, ou alguma alteração, né, ou uma saudade da irmã.
Aí eu cito várias coisinhas para poder entender. Aí a gente vai fazer outro podcast. Vai, Juliana, vai. Com certeza, adorei. Cada livro é um podcast, hein? Porque Devocional é bastante coisa pra gente conversar, né? Tô apaixonada pela leitura, pela escrita. E eu, dentro dessa leitura que você vê, tem muitos outros autores, livros, pesquisas envolvidas. E aí, para te acompanhar no Instagram, Aline Girão, né? É, Aline Girão, Instagram, exatamente. Aline com Y e dois N's. N's. Mamãe fez questão de enfeitar. O nome bem enfeitado. Aline Girão. Né? Mãe, por que não foi minimalista, não, filha? Foi seu pai. Ah, então tá bom, meu pai. Foi isso. Obrigada. Foi um prazer, foi muito bom. Muito bom. Tá tão quentinha, eu tô tão fria. Obrigada. Tá apaixonado. Foi um prazer, Juliana.